sou médica e venho falar-vos hoje a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, a partir do que é o Dia Internacional da Medicina Integrativa e, portanto, é com muito prazer que, em nome desta associação sem fins lucrativos, das pessoas que apoiam a medicina integrativa, eu vos venho falar. Hoje é o Dia Internacional da Medicina Integrativa e, portanto, achamos que seria interessante conseguirmos dar uma ideia a todos aqueles que nos ouvem sobre como é que está a medicina integrativa no mundo, qual é o estado da arte da medicina integrativa. E quando se faz uma pesquisa no PubMed, que é um motor de busca médico, e colocarmos a palavra medicina integrativa, nós temos cerca de 47 mil artigos científicos indexados, ou seja, significa que a partir daquilo que é a medicina integrativa, nós sabemos que já temos uma vasta quantidade de artigos e de estudos científicos e de universidades e de sociedades que estão então a fazer o seguimento daquilo que seja a medicina integrativa. É muito interessante vermos que, quando pensamos no que é a ciência, que nem tudo aquilo que nós observamos é realidade. Portanto, as ilusões ou as alucinações também são temas científicos, ou seja, nem tudo pode ser enquadrável no conceito cartesiano da ciência puro, mas, infelizmente, nós não estudamos filosofia, dado que o conceito da ciência em si, uma vez que este conceito é um conceito filosófico. Portanto, também sabemos que a própria palavra ciência existiu muito antes da ciência cartesiana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é preciso que exista uma à espera da outra. Portanto, a ciência significa sabedoria ou conhecimento, que significa o saber ou conhecer. Portanto, a ciência cartesiana, tal como foi proposta por Descartes, existe e é apenas um conjunto de conhecimentos validados pelo método científico. Portanto, a medicina per se existiu muito antes do conceito da ciência, porque a ciência não é imprescindível para a sua prática. Então, é importante este brainwash para percebermos o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é um modelo médico que funda os conhecimentos daquilo que nós consideramos a medicina ocidental, a medicina científico-tecnológica, a medicina base-proof, com alguns instrumentos dos que até agora chamamos complementares. Segue os princípios hipocráticos, obviamente, com uma capacidade de curar as doenças, e também o princípio de não fazer mal, que nós todos juramos, todos os médicos juraram quando fizeram o juramento de Hipócrates. Então, a medicina integrativa comporta-se como um sistema que não se limita, mas que acrescenta instrumentos à caixa de possibilidades. Portanto, o objetivo da medicina integrativa não é substituir, por exemplo, um antibiótico por uma homeopatia ou um analgésico por acupuntura. A medicina integrativa pretende ser como uma outra área, uma área que é a medicina holística, que é a medicina integral, que atende, portanto, aos aspectos globais da individualidade, como o mental, o emocional, o físico e depois o social e o espiritual. Portanto, é uma prática que compreende que o todo é mais do que a soma das partes. Portanto, deste ponto de vista, nós conseguimos recuperar uma forma global de ver a pessoa. Portanto, a medicina como ciência é uma das mais influenciadas pelo modelo de pensamento lógico, positivista e racionalista. Portanto, onde quando nós passamos para o reducionismo, chegamos a um extremo que é o da superespecialização. Então, sabemos que com isto, principalmente a partir do século passado, com a tecnologia, nós ganhamos muito conhecimento, mas também sabemos que através da divisão do corpo humano, muitas vezes falhamos completamente o quadro dos nossos pacientes. Já estou a ficar sem bateria, é muito mal. Bom, e então,
aqui, quando estamos a falar da medicina integrativa, nós perdemos um bocadinho o limite tão claro que existe entre as especialidades, porque a ideia será podermos ver a pessoa de uma forma um pouco mais holística, um pouco mais abrangente. Também sabemos que a medicina integrativa é uma área que precisa de uma equipa multidisciplinar, como quase todas as áreas da saúde. Portanto, os princípios que regem a medicina integrativa são princípios do rigor científico, porque a prática da medicina integrativa é feita a partir deste rigor científico e, óbvio, como eu já disse, a partir do princípio da precaução, que é prima non nocere. Portanto, significa que nós só vamos, como qualquer profissional de saúde e como qualquer médico, incluir ou dar opção aos nossos pacientes de uma terapia que realmente o beneficie, que possa ser levada em prática do ponto de vista científico. Claro que o que se pretende é a existência de um novo modelo epidemiológico que então permita a análise científica destes novos modos integrais de uma área que é complementar, e a partir posso dizer hoje em primeira mão que fizemos uma petição pública à Presidência da República a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, com o objetivo de que se possa discutir do ponto de vista jurídico a prática da medicina integrativa e que a prática da medicina integrativa possa então ser ter a formação adequada, que seja nas faculdades de ciência, nomeadamente nas faculdades de medicina, como formação pós-graduada, como uma pós-graduação e depois como uma competência em medicina integrativa. Portanto, irão receber os links para assinar a petição, caso estejam de acordo. É uma petição livre, o que significa que não temos necessidade de que sejam os profissionais da saúde a assinar. Qualquer utente que tenha utilizado já a medicina integrativa o pode fazer desde esta perspectiva. Com isto vai nos permitir também que possam haver mais estudos e mais donativos para esta área que, como eu disse, só fazendo uma pesquisa básica em que a palavra, o título, tem as palavras medicina integrativa, aparecem 47 mil artigos, e quando fazemos a pesquisa por qualquer palavra aparecem muito mais, 170 mil artigos, o que significa que já existe investigação nesta área, mas queremos fomentar mais e então esta foi a nossa ideia. Bom, então como é que deve ser um profissional de saúde, medicina integrativa? O trabalho em equipa, como eu já disse, que é ou que deve ser igual a todos os profissionais de saúde, com o princípio da competência, portanto, significa que cada profissional vai desenvolver a sua especialidade segundo a sua competência. Então, quando estamos a falar de um médico que pratica medicina integrativa, vai ter uma determinada competência. Quando estamos a falar de um terapeuta que pratique medicina integrativa que não seja médico, vai ter a sua competência. Portanto, isto é muito claro e por isso é que é preciso um trabalho multidisciplinar. É importante perceber que temos um eixo transversal, portanto aqui a ideia é não haver hierarquias, é trabalharmos todos em conjunto, elaboramos um plano terapêutico tendo como objetivo comum a sanação, a cura, a melhoria da saúde dos nossos pacientes e que sejamos capazes de compreender, comunicar e dar respostas adequadas aos nossos pacientes, não só na parte física, mas também nos aspectos cognitivos dos nossos pacientes, nos aspectos emocionais dos nossos pacientes, nos aspectos socioambientais e espirituais dos nossos pacientes. Obviamente que aqui entra uma característica importantíssima do profissional de saúde, que é a empatia. Portanto, esperamos ser empáticos com os nossos pacientes para cumprirmos então estas funções de motivação e de informação que nos vão permitir gerar a confiança imprescindível que é necessária para o êxito do processo terapêutico. Mas então, quando falamos em medicina integrativa, o que é que estamos a falar em termos de práticas
práticas que podemos utilizar na medicina integrativa. Então, estamos a falar, por exemplo, que em termos de análises que nós pedimos aos pacientes, para terem assim uma ideia, nós podemos pedir aos pacientes um perfil de aminoácidos, por exemplo, quando suspeitamos que o paciente tenha uma demência, quando suspeitamos que o paciente tenha uma doença neurodegenerativa, quando suspeitamos que os pacientes tenham um síndrome de má absorção, podemos pedir um perfil de aminoácidos, podemos pedir um perfil de ácidos gordos, que é uma coisa que não se utiliza muito, podemos pedir um exame de hiperpermeabilidade intestinal, que nos vai dar o diagnóstico que se o nosso paciente está ou não com uma disfunção nesta selagem daquilo que são as células do nosso intestino, o que é importantíssimo, porque se existe esta hiperpermeabilidade intestinal, significa que aquilo que eu como entra rapidamente na circulação sanguínea através do intestino, coisa que não deveria ser. Podemos pedir análises especiais de imunofenotipagem, que são importantes para ver como está o sistema imunitário, as células CD4, CD8 dos nossos pacientes, um perfil de vitaminas, por exemplo, que é muito importante porque da forma como estamos a comer hoje em dia, a nossa alimentação é uma alimentação que é muito pobre. E mesmo que nos esforcemos por comer frutas e legumes que sabemos que nos vão nutrir, digamos, do ponto de vista das vitaminas e dos micronutrientes, mas hoje também sabemos que estes alimentos estão menos bons do que seriam há uns anos atrás, exatamente porque, por um lado, esta agricultura é uma agricultura que não é biodinâmica, portanto temos a fruta com pesticidas e com herbicidas, as próprias culturas não esperam o tempo de pousio da terra, portanto a terra já não tem os minerais que tinha antigamente quando se respeitavam estes tempos, tudo é muito acelerado e desde que a fruta e os minerais são colhidos até que chegam ao nosso prato e que os estamos a comer passa um determinado tempo, portanto são colhidos verdes, então sabemos que não temos as vitaminas que deveríamos ter. Também usamos um exame de biorressonância, que no fundo é um exame que tem por base entendermos que o nosso corpo é um corpo elétrico, nós temos uma eletricidade própria e eu pessoalmente gosto muito do exame da termografia, que é uma fotografia à temperatura do nosso corpo, aos diferentes órgãos do nosso corpo e através desta comparação das temperaturas conseguimos perceber se os órgãos estão em hiperfuncionamento, hipofuncionamento e com isto podemos ter uma atuação terapêutica. Também podemos pedir um exame de desbiose intestinal, que é um exame que nos vai dizer como é que está a flora intestinal do nosso organismo, um exame de metais pesados do cabelo, que é um exame que eu particularmente sou muito fã, porque nos indica se realmente temos uma exposição crónica a metais pesados, principalmente se temos amálgamas nos dentes, se pintam o cabelo, se comem, claro, mandamos comer peixe, mas depois o peixe tem metais pesados. Portanto, há uma série de fatores de risco. O tabaco, obviamente, a poluição ambiental. Então, há uma série de fatores de risco para sabermos se um paciente tem ou não metais pesados e depois, obviamente, temos algumas profissões que nos colocam em risco para isto. Tudo que seja a parte ortomolecular, portanto, a começar pela desintoxicação da matriz extracelular e depois todos os... tudo o que fazemos em termos terapêuticos. Portanto, em termos de diagnóstico, são alguns exemplos do que fazemos em termos de diagnóstico para uma consulta de medicina integrativa. Depois, em termos de terapia, temos, por exemplo, a terapia neural, temos, por exemplo, a parte da medicação ortomolecular, temos os probióticos, temos tudo o que seja vitaminas, que, como disse, esperando ou não por um exame de vitaminas, temos as enzimas digestivas, são muito interessantes, tanto dadas fora das refeições como à refeição, portanto, depois vão ter um efeito diferente consoante tomamos as enzimas digestivas fora da refeição, que têm um efeito mais vascular, vamos dizer assim. Ozonoterapia, que é uma técnica fantástica, e todos sabem que eu sou muito fã da ozonoterapia, tenho uma palestra inteira sobre a ozonoterapia, a sauna de infravermelhos, e estas são técnicas terapêuticas que podemos utilizar para os nossos pacientes em
em consultório e depois tudo o que pode ser para casa, como se existe uma desbiosa repovoação da flora intestinal, as vitaminas que sejam necessárias, a melatonina sublingual, por exemplo, a cúrcuma por via oral, muito interessante quando se tenta modular a inflamação, a homeopatia, os florais de Bach, todos os medicamentos de drenagem e desintoxicação para a desintoxicação da matriz extracelular, as hormonas bioidênticas, por exemplo, todas as técnicas de conexão mente-corpo, portanto, que hoje em dia está muito de voga e que, no fundo, nos coloca de base com a psiconeuroimunologia, também já falei sobre isso, portanto, pressupõe que estamos todos conectados literalmente falando, ou seja, a forma como eu me sinto interfere na forma como as minhas hormonas estão, na forma como a minha imunidade está, como está o meu sistema cardiovascular. Isto é muito interessante para compreendermos algumas das patologias que não conseguíamos compreender até aqui. Tudo o que seja a dentária integrativa, sou completamente fã da odontologia neurofocal, como sabem, e a forma como hoje em dia vemos os dentes fazem parte do nosso corpo, os dentes tocam ou têm relação com determinados meridianos, com determinados órgãos, então é muito interessante vermos isso desde esta perspectiva. E depois, realmente ensinarmos aos pacientes a sua conexão consigo mesmos, a sua autoestima, a sua valorização, e já numa fase em que conseguimos estabelecer uma excelente relação com os nossos pacientes, trabalharmos toda a parte emocional e mental que seja necessária. Bom, então, explicando assim um bocadinho o que é a medicina integrativa e aquilo que se faz dentro da medicina integrativa, para que saibam como é que está a medicina integrativa no mundo, em termos de ensino pré-graduado, a medicina integrativa existe já a ser ensinada em algumas faculdades de medicina, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade de Firenze, da Universidade de Berna, a Universidade Javeriana na Colômbia, a Universidade de Wetter na Alemanha e a Universidade de Duisburg na Alemanha também. E depois existe nos Estados Unidos como uma especialidade médica, mas também em ensino pré-graduado em algumas faculdades de medicina. Existem pós-graduações de medicina integrativa, nomeadamente no Colégio Britânico de Medicina Integrativa, portanto em Londres, na Universidade de Uberlândia no Brasil, na Universidade de Buckingham, na Universidade de Berlim, na Universidade de Duisburg, no Hospital Albert Einstein, também no Brasil, e na Universidade de Firenze. Existe como sociedades médicas em termos de medicina integrativa no mundo, existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa. Na Europa temos a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, que reúne então todas as sociedades de medicina integrativa da Europa, e se alguém quiser digamos, indivíduo inscrever-se como profissional de saúde dentro da Sociedade Europeia de Medicina Integrativa. Existe também a Sociedade Europeia de Oncologia Integrativa, que é muito importante porque tem a listagem dos centros onde se pratica a oncologia integrativa, então isto é muito interessante. E depois existem imensas sociedades médicas de medicina integrativa na Europa. Existem muitas sociedades médicas também na América do Norte, existem sociedades médicas de medicina integrativa na América do Sul, não vou estar a nomear todas, mas como já vos disse, são 52. Para que tenham mais ou menos uma ideia, existem 7 hospitais públicos com departamentos de medicina integrativa, talvez o mais conhecido seja o Royal London Hospital for Integrative Medicine, que faz parte do University College of London, que é o maior centro público europeu em medicina integrativa, o Hospital de Greenwich, o Hospital de Stanford, vários hospitais em Itália, na região da Toscânia, o Hospital de Pitigliano, e existem 27 centros de investigação em medicina integrativa on the world. Portanto, resumindo, a medicina integrativa é uma área constituída por profissionais de saúde com o objetivo de divulgar o conceito da medicina integrativa. É muito importante que se entenda que
a medicina integrativa representa uma evolução do pensamento médico, portanto, é o reflexo da expansão da consciência do ser humano na área da saúde, conjuga o que chamamos de medicina convencional com a medicina complementar baseada em evidências científicas e a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, realmente a ideia é que se possa divulgar este conceito e que se possa promover manifestações científicas relacionadas com a medicina integrativa. Tivemos o congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa em dezembro de 2019, que reuniu 600 profissionais de saúde, na altura em que ainda nos podíamos abraçar e beijar e sentar todos coladinhos uns aos outros. Este ano tivemos um congresso online, do qual no primeiro dia tivemos 16 mil visualizações, tivemos mais de 2 mil inscritos, então eu penso que isto demonstra que as pessoas estão ávidas pelo conhecimento daquilo que seja relacionado com o que se faz em ciência em termos de medicina integrativa. Então, como já disse também, era um objetivo da sociedade o incentivo à regulamentação das formas de acesso a programas de especialização e, por isso, fizemos a petição pública da medicina integrativa, que irá estar depois nas redes sociais para que possam então inscrever-se e ajudar-nos. Queria aproveitar mais uma vez para agradecer aos patrocinadores e aos parceiros do segundo congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, que foi em dezembro de 2020, como a Pharma Nord, a Grander, a AMI, a Biojam, a Farmácia Melo, a Nutridil, a Nutergia, a Cespu, a Bielti 365, a Ibernat, a Net Natura, a Cláudia Sanson, a Dietmed, Mycology Research Lab, a 2M Pharma, a Nordic, a Quinton, e depois como parceiros tivemos a Eurocam, a Amibras, Saxena, Aima, Semal, Alba, Sembar, Ezim, Amrita, Esmi, Capsin, Femel, tudo isto como associações de medicina integrativa. Tivemos 4 municípios, o município de Amealhada, o município da Lagoa nos Açores, o município de Tomar e o município de Braga, foram nossos parceiros e que apoiaram o Congresso de Medicina Integrativa. Entendemos que hoje, que era o Dia Internacional da Medicina Integrativa, portanto, já temos um dia internacional, quer dizer que a coisa já deve estar no bom sentido. Entendemos que era uma boa ideia que se pudesse juntar a nós e perceber um pouquinho mais sobre aquilo que é medicina integrativa, aquilo que se faz em medicina integrativa. Estamos muito interessados em que nos possa apoiar, que possa divulgar, tanto se for profissional de saúde, com as formações que vamos dando a partir da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e das cooperações que fazemos com outras instituições, nomeadamente com instituições de ensino superior. E também estamos muito interessados em que, como utente, se possa juntar a nós se a filosofia de uma medicina preventiva, de uma medicina que se possa focar um pouquinho mais naquilo que é a saúde global, se interessa e se está interessado nisso, então, que se possa associar a esta associação. Bom, acho que era tudo o que eu tinha para vos dizer hoje. Tenho a certeza que não há perguntas, porque isto hoje não é uma conversa para ter perguntas, mas se tiverem alguma pergunta... Bom, muito bem. Então, é um prazer que estejam aí. Por favor, estejam atentos às redes sociais, porque iremos colocar a petição. Lembrem-se que na petição, a petição tem uma folhinha e meia, e, portanto, é fácil de ler e têm que colocar o vosso número de cartão de cidadão. Precisamos de recolher 4.500 assinaturas para que aquilo que é o termo da medicina integrativa possa sequer ser discutido em termos de órgãos altamente importantes do nosso país. Então, até à próxima. Como sempre, é um prazer que estejam desse lado.